que nós somos em Deus. E o povo de Deus, ele precisa compreender ele precisa entender a declaração do Senhor Jesus, que declarou: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. O povo de Deus, ele precisa viver essa abundância na sua vida. Maneci, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo também, e todos que estão entrando, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa declaração do Senhor, que ele diz que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ele veio para trazer uma vida diferente para o seu povo. Ele veio para trazer uma vida de transformação, de alegria, de paz. E nós temos visto quantos cristãos hoje eles não têm vivido esta vida com abundância em nenhuma área da sua vida. Aqueles que compreendem sua condição em Cristo e ousam reivindicá-la, descobrem que em todas as situações são mais do que vencedores. É aquele que descobre, é aquele que entende a sua situação em Cristo, que entende o que Cristo fez lá na cruz. Essa pessoa se torna uma pessoa mais do que vencedora. Então, porque diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Então, em todas as coisas, em todas, nós já somos mais do que vencedores diante de Deus. Nós já somos mais do que vencedores. E nós precisamos aprender a viver essa vida abundante e tomar posse dessas bênçãos. Nós precisamos aprender e compreender essa situação em Cristo que nós vivemos. Qual é a nossa situação hoje em Cristo? O que Ele conquistou para nós? O que Ele venceu lá na cruz? Como Ele venceu? O porquê Ele fez isso? Quais são os nossos direitos? Quais são os passos que nós devemos aprender para tomar posse da bênção? Então, todas essas coisas são necessárias para que nós possamos ter uma vida e vida com abundância, para que nós possamos viver uma vida diferente, para que nós possamos entrar e o nome de Deus ser glorificado em um lugar e o nome de Deus ser glorificado, sair de um lugar e o nome de Deus ser glorificado. Nós precisamos compreender a nossa posição em Cristo. Talvez você tenha tantos anos de crente, talvez outras pessoas têm 20 anos, 30 anos, 5 anos, 1 ano, talvez um mês, mas ela não procurou compreender ainda a sua posição em Cristo, ela não procurou entender, viver isso, buscar, conhecer, porque está escrito que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando nós não buscamos o conhecimento de Cristo, infelizmente nós não desfrutamos dessa vida abundante. Nós não desfrutamos dessa presença abundante de Deus em nossas vidas que nos faz vencer. O inimigo, ele faz de tudo para que a pessoa pare, desista. O inimigo faz de tudo para que a pessoa não consiga alcançar essas bênçãos. Mas é muitos que vivem e viveram em Cristo, elas desfrutaram, elas descobriram esse prazer, descobriram essa vida abundante, descobriram o que é triunfar com Cristo. E aí diz assim, de certo que querem viver realmente, que quer viver realmente em Cristo, sofrerão perseguições, sempre haverá ameaças e perseguições, mas elas, de modo algum, poderão abalar aqueles que estão sobre a rocha, e fazem de Cristo a razão do seu viver. Em relação às doenças e a todos os sofrimentos físicos, mentais ou espirituais, o cristão pode gritar a sua independência e declarar-se mais do que vencedor. Afinal, Jesus, o nosso substituto completo, já sofreu para que fôssemos libertos. Então, todo o sofrimento que o Senhor Jesus sofreu lá será em vão se você não aceitar isso, se você não desfrutar disso, se você não buscar aproveitar disso. Ele sofreu muito. E o sofrimento, irmão, foi grande para que você se tornasse um vencedor. Para que você se tornasse mais do que vencedor, é como está escrito. Então, todas essas coisas, ou em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu. Cristo já venceu por nós. Então você ouvinte, você irmão, você amigo, você cristão, você católico, você espírita,
você é evangélico, você seja de qual for a denominação, não existe uma vida abundante se não for com Cristo, se não buscar viver ela com Cristo. Não tem outro meio de ter uma vida abundante. Não tem outro meio de se tornar mais do que vencedores. Porque é assim que o próprio Senhor Jesus disse. E tudo aquilo que ele falou é verdadeiro e vai se cumprir. Então, qual está sendo a sua posição em Cristo hoje? Você está sendo mais do que vencedor? Você está sendo uma pessoa mais do que vencedor? Você está sendo uma pessoa que vive uma vida abundante com Cristo? Você está sendo uma pessoa que está tendo a sua vida abundante em tudo? Ah, pastor, eu estou, então glória a Deus. Mas outro pode dizer, pastor, eu não estou vivendo essa vida abundante, eu não estou conseguindo desfrutar desta vida abundante. Então você precisa buscar conhecer mais de Cristo. As tentações, as obras do demônio atuam em todos os setores da vida, porém, diante de todas elas, podemos e devemos afirmar que somos mais do que vencedores. Podemos afirmar claramente que nós somos mais do que vencedores. Vencer, preste sua atenção. Vencer o diabo e todas as suas investidas é um ato que mais louva e traz, mais traz louvor a Deus. De pouco vale a pessoa ficar repetindo palavras conhecidas como de louvor e adoração, se permite o maligno que escraviza e destrói a sua vida. Então vamos dar um exemplo aqui. Muitas pessoas declaram assim, eu sou mais do que vencedor. Mas infelizmente há anos não está sendo mais do que vencedor. Muitas pessoas dizem assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas sempre está faltando tudo, sempre está tendo uma necessidade na sua vida. E é aí onde as pessoas precisam conhecer a Cristo, porque não estão conhecendo. Se a pessoa está declarando que é mais do que vencedor, que nenhum mal sucederá, nem praga algum chegará na sua tenda, mas está chegando, como é que isso pode ser vencedor? Como é que eu posso declarar que Cristo está me dando vida e vida com abundância? Porque a palavra de Deus diz que nós temos de glorificar a Ele no corpo e no espírito. Então, se meu corpo está bem, eu glorifico a Deus. Se meu espírito está bem, eu também glorifico a Deus. Então, nós temos de buscar e viver esta vida abundante. Diz assim, não se submeta mais ao inimigo. Diga a ele que em Cristo você é mais que vencedor, que você tudo pode naquele que te fortalece. Passa a viver de acordo com esta declaração. Nós temos a obrigação de sermos mais do que vencedores. O preço pago por Cristo foi muito alto. Foi muito alto e supriu o pagamento completo e total da nossa redenção. Nada mais há para se pagar. Nada mais. Não tem mais o que você pagar. Você tem apenas de aprender a ser vencedor. Não só de boca, não só de palavra. Então, como assim, pastor? Após nós termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador, o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos tê-lo também conosco, padrão. O Senhor Jesus é exemplo que temos que seguir. Não é o homem, não é a mim, pastor, não é uma pastora, não é um obreiro, não é um evangelista, não é um presbítero, não é ninguém, não é um missionário, não é ninguém. Um exemplo que nós temos de seguir é Cristo. Nós apenas devemos reter o que é bom e guardar no nosso coração. Então, a palavra de Deus diz assim, ele é um exemplo que nós devemos seguir. Como assim, pastor? Jamais, por quê? Porque jamais ele era vencedor em todos os sentidos, nunca, jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas ele simplesmente mostrava que era vencedor, que era Senhor, que era quem comandava tudo. Tudo que você tem a proceder é agir, faça o que eu faço e terão o sucesso que tenho. Vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques do maligno. Tem vários, irmãos, várias vezes que o Senhor se comportou tranquilo. E nós temos alguns exemplos que eu vou dar aqui. Depois de ter mandado matar João Batista, Herodes decidiu estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus veio trazer ao mestre a notícia das intenções desse caudilho. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu ele e disse,
Dizei àquela raposa: eis que eu expulso o demônio e efetuo cura hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Esta é a atitude que ele espera que todos aqueles que são dele tenham diante de qualquer ameaça em relação às perseguições que nos sucedam. Ele ensinou. Então veio a perseguição, veio a ação do maligno. Qual é a sua atitude diante de tudo isso? Ô demônio, eu venço hoje, eu venço amanhã, porque eu sou mais do que vencedor, porque Cristo venceu na cruz por mim. Eu sou mais do que vencedor porque você já é um derrotado. Jesus te derrotou na cruz. Então a nossa atitude tem de ser essa. Isso vai alegrar o Senhor. Isso vai alegrar a Deus. Diz assim, olha: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que coisa séria, irmãos. Olha como é sério a pessoa, irmãos, saber os seus direitos em Cristo. Saber que muitos foram perseguidos antes, mas venceram também. E você, mesmo sendo perseguido, vai vencer também. Mesmo que estejam falando mal de você, você vai vencer também. Mesmo que esteja colocando você contra a parede, você vai vencer também. Porque Deus, irmão, é aquele Deus que abre porta onde nem existe parede. Então, tudo isso nós devemos pegar e mostrar que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos derrotados. Nós não somos fracassados. Nós não somos fracassados. Nós não podemos baixar a cabeça diante de qualquer e nenhuma situação. Coisas, irmãos, coisas grandes que muitas às vezes acontecem. Se a pessoa baixar a cabeça, o inimigo vai dizer: não, eu venci. O inimigo vai dizer: eu venci. E aí veja o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Diante das doenças e da enfermidade, o que é que nós devemos fazer? Diante de todos os tipos de doença e enfermidade, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Ele sabia que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. Sobre todas as obras. E uma a uma o Senhor ia desfazendo. Então, essa é a nossa autoridade, irmãos. Esse é o poder que nós temos em Cristo Jesus. É essa autoridade que nós devemos ter em Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó: verdadeiramente, para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu próprio corpo, levando todas essas para que jamais tivéssemos que sofrê-la. Então, todo e qualquer sofrimento, Jesus já levou nas suas costas, lá na cruz, por nós, que não somos merecedores. Mas como é que você pode vencer isso? Quando você coloca a palavra de Deus em ação. Quando você coloca os ensinos de Cristo em ação. Amém? Quando você coloca a palavra de Deus em ação, não existe outro meio. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, eu quero ser sarado. Não, você já foi sarado. Tá? Cristo já sarou você. E aí, como é que eu posso ter essa vida abundante? Você sendo autoridade sobre esse problema. Você sendo autoridade sobre esta situação. Você tendo autoridade na palavra. Se você, irmãos, não tem problema nenhum, vínculo nenhum com o mundo maligno, você tem, irmão, um vínculo com o mundo espiritual santo, com a luz, e aí você vai vencer toda e qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Você vai vencer todo e qualquer mal que vier sobre a sua vida. Você vai vencer toda e qualquer doença que tentar se apossar de você, porque você é mais do que vencedor, porque Cristo venceu lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Veja o que a palavra de Deus diz mais. Diante das tentações e demônios, o que você deve fazer, o que todos devem fazer. Ninguém será tentado pelo diabo da mesma extensão. Como foi o Senhor Jesus, para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios e certamente não teve êxito,
Por que o diabo não conseguiu derrotar nosso Salvador? Porque ele se firmava na palavra de Deus e com ela resistiu ao inimigo. Você tem o direito de resistir. Agora você tem de conhecer a palavra. Como é que você vai resistir com a tentação? A palavra de Deus diz lá em Coríntios que não veio tentação sobre vós, senão humana, que com a tentação também Deus dará o escape. Então você tendo a palavra de Deus, você vai ter o escape. Como é que você pode vencer a enfermidade? Isaías, lá ele declarou: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso, irmãos. Por que nós podemos vencer? Porque em todas as coisas Jesus já venceu por nós. E quando nós aceitamos isso, nós também nos tornamos mais do que vencedores. Nós também nos tornamos, irmão, pessoas vencedores em todas as áreas da nossa vida. E aí mostra mais o que? O Senhor deixou o inimigo tentá-lo e venceu para nos dar exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno. E principalmente para nos socorrer em todas as tentações. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, naquilo que ele padeceu, irmão, ele pode nos ajudar quando nós formos também tentados. Naquilo que ele foi tentado na riqueza, quando o diabo mostrou todas as riquezas do mundo. Ele foi tentado lá na hora que o diabo mandou ele pular, ele venceu ali também. Ele foi tentado na hora que estava faltando, estava com fome, o diabo tentou. Então, o diabo tentou em todas as áreas, ele mostrou que nós conseguimos vencer também. Você tem vencido as tentações? Você está sendo mais do que vencedor nas tentações? Você tem vencido? Você está preparado para vencer a tentação, para vencer a enfermidade? Você já venceu um câncer? Você já venceu aí um diabetes, colesterol alto? Você conseguiu vencer? Então você consegue vencer outras coisas. Basta você olhar para a palavra e entender o que o Senhor Jesus fez por você, por mim e por toda a humanidade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Além das tentações que Jesus sofreu após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor sofreu outras tentações tão fortes e profundas como estas que o diabo lhe afligiu após o jejum, e ele venceu todas elas. A Bíblia diz que ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Em Lucas 4:33 e 35 diz assim: temos um relato de um enfrentamento direto do inferno contra o Senhor, e mais uma vez ele provou ser vitorioso. Vamos ver esse relato. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. É isso, irmãos. É isso, meus amigos, que nós temos a autoridade. É nisso. Veja, irmãos, ele poderia muito bem ali declarar no meio da igreja: vocês estão vendo que até os espíritos, os demônios, sabem que eu sou filho de Deus. Não precisa. Nós demonstramos como que somos os filhos de Deus com ato de amor, de responsabilidade, de obediência à palavra, né? Com ato de fazer o bem. É assim que nós demonstramos que nós somos de Cristo, com autoridade contra o mal, orar e o mal cair por terra. É assim que nós mostramos que somos de Cristo. Então a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que era um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele falou no plural, apesar de ser um homem,
com o espírito de um demônio imundo, ele certamente representava todo o inferno. Por quê? Porque ele falou assim: que temos nós contigo? Então, ele foi mandado ali para mais uma tentação, mas o Senhor Jesus conseguiu vencer de novo, em nome de Jesus. E você vai vencer de novo esse mal. Você vai vencer de novo essa enfermidade. Você vai conseguir vencer de novo essa tentação. Por quê? Porque Cristo venceu e Ele deixou um exemplo para nós, e Ele se compadece de nós, e Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Era o porta-voz das legiões malignas, e logo tentou confundir Jesus, afirmando que este era o seu lugar de agir, e que, portanto, estava fazendo o que era um direito seu. Jesus não lhe deu resposta a seguir. Mais uma vez ele tentou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o tempo de sua destruição. Novamente o Senhor não entra em diálogo com ele. Então ele dá sua última cartada, tentando fazer Jesus tropeçar ou lhe revelar que sabia ser ele o Santo de Deus. Pois como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra, tentando o diabo fazer Jesus recordar que no princípio Deus dera esta terra para Adão, e este a entregou a ele, o diabo, lá no Éden, quando pecou. Então ele tentou confundir o Senhor Jesus de todas as maneiras. Assim como ele tenta confundir você, que você não é vencedor, que você não é um filho de Deus, que você não vai conseguir se libertar dessa enfermidade, que você não vai vencer o câncer, que você não vai vencer o vício, que você não vai vencer a prostituição, que você não vai vencer a adultério, a fornicação. Ele vai tentar lhe convencer. Mas quando você olha para a palavra em Romanos 8,37, que diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, meu irmão, não há demônio, não há espírito imundo, não há tentação, não há mal que não caia por terra, que não fuja de você. Você resistindo ao diabo e ele fugindo de você. A palavra de Deus diz assim: o diabo queria tentar a Cristo para que o Senhor aceitasse que não havia ocorrido a encarnação, pois sem ter se encarnado, Jesus não poderia operar livremente aqui no nosso mundo. Aí então o Senhor nos ensina o que fazer com o inimigo, dizendo: aquele demônio porta-voz do inferno, que se calasse e saísse do homem, o que ele fez saindo dele sem lhe fazer mal, depois de o ter lançado por terra. Então o Senhor Jesus nos ensina: pastor, então eu tenho essa autoridade, com certeza, se você obedece à palavra, se você não tem nenhuma brecha para que o demônio esteja entrando. Expulsou o demônio, ele só entra se tiver brecha, se tiver um pecado, então ele vai voltar. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 12, que ele volta com 7 espíritos piores do que aquele que saiu. Então nós temos de estar de olhos bem abertos, para que, irmãos, nós possamos viver e ser mais do que vencedor em Cristo, para que isso se cumpra na nossa vida. A palavra de Deus declara ainda mais o seguinte: mais do que vencedores, ou mais que vencedores. A palavra de Deus nos garante que em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Porém, para que isto ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua posição diante de Deus, do diabo e diante de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Então nós temos, irmãos, direitos e privilégios em Cristo, que quando nós o aceitamos, entregamos a nossa vida para Jesus, esses direitos é passado para nós. Nós saímos do reino das trevas e viemos para o reino da luz. Agora, estando no reino das luz, nós temos um decreto do Senhor que declara que nós somos mais do que vencedores. E quando esse decreto chega na nossa mão, nós assinamos, nós colocamos o nosso nome. E ali, irmãos, aquelas bênçãos nos pertencem. Mas veja só, após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, o Senhor o abençoou, dizendo: frutificai
frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, Gênesis 1:28. Vemos por esta afirmação da palavra que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez, porém ele errou, traindo o Senhor, pecando e por consequência foi lançado fora da presença de Deus. Então, originalmente, irmãos, Deus entregou tudo, o homem tinha domínio sobre tudo que se movia na terra, tudo que tinha vida, o homem tinha autoridade. Quando ele pecou, ele perdeu essa autoridade. E aí o diabo ele começou a reinar na terra, porque o homem perdeu a autoridade, pecou, se afastou de Deus e deu domínio ao inimigo. O que isso nos ensina irmãos, que para nós sermos mais do que vencedores, nós precisamos ter domínio sobre tentações, sobre todas as coisas que nos faz ou que faz se afastar de Deus. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou, por aquele que está, irmãos, sempre do nosso lado. Então a palavra de Deus, e aí continua dizendo assim: agora Satanás tinha o direito de estar aqui e ser o Deus, um D minúsculo, claro, né, desse mundo. Assim o diabo ficou reinando no mundo até que o último Adão apareceu e destronasse. Graças a Deus que isso já ocorreu, que foi quando o Senhor Jesus veio e destronou as obras do Satanás. Foi o sacrifício perfeito, foi a apropriação, o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício perfeito, o sacrifício dos sacrifícios. E aí ele venceu todas as obras do Satanás, para que você e eu fôssemos mais do que vencedores. Amém? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 22 e 45. Então, desde que a palavra de Deus declara que já foi feito, não temos mais que nos submeter ao diabo, nem aceitar os seus sofrimentos. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos para participar de suas bênçãos. Glória a Deus! Você tem direito a essas bênçãos, você tem direito de ser mais do que vencedor. Você tem direito de vencer essa depressão. Você tem direito de vencer essa ansiedade. É só você dizer não, não aceito, eu não aceito, eu não tenho, eu não aceito. Isso é obra do Satanás e Jesus já me libertou na cruz. Você tem direito de ser mais do que vencedor. Você tem direito de ser mais, irmão, muito mais do que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ser mais do que vencedor. E aí a palavra de Deus declara isso, dando graças. Então, desde que a palavra de Deus declara tudo já foi feito, não temos mais que submeter ao diabo, nem aceitar o seu sofrimento. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos para participar de suas bênçãos, dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança do santo na luz. Ele nos tirou da potestade da treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 12 e versículo 13. Então, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você está entendendo? Você pode viver isso na sua vida. E aí a palavra de Deus, ela declara o seguinte, mas o Senhor Deus espera que aceitamos essa nossa posição e que passamos a agir como mais que vencedores. O diabo sabe que esta é a nossa real posição. Ele sabe também que ele tem que obedecer a todos que descobrem esta verdade. Por isso, irmãos, que o inimigo tem vencido muitos, porque ele não busca descobrir essa verdade, que eles já são mais do que vencedores, que Cristo venceu lá na cruz, que ele pode todas as coisas, porque Cristo já venceu. Quando nós descobrimos isso, quando você descobrir isso, você se torna um grande vencedor. Você se torna um homem, uma mulher que consegue
vencer todo e qualquer obstáculo. E você pode declarar hoje: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. E aí a palavra de Deus continua: ser mais do que vencedor é glorificar a Deus. A Bíblia diz: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha aí, que eu tinha citado lá atrás. Glorificai, pois, a Deus no corpo e no espírito. Se nós estamos com a doença, se você está com a doença do seu corpo, como é que você pode glorificar a Deus? Eu dou glória porque eu estou doente. Ninguém faz isso. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando livre. Pois como poderemos ser considerados como mais que vencedores no nosso corpo, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia que a Bíblia garante não ser nossa? A nossa Jesus levou. Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível ter esta classificação de mais do que vencedor. E aí é onde que está. Se você carrega qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, de raiva, coisas que praticaram com você no passado, se você ainda carrega no seu coração, você não vai conseguir ser mais do que vencedor em área nenhuma. Por quê? Porque o inimigo ele tem sempre a brecha para vencer. Ele tem sempre a brecha para colocar na sua vida isso. Seja, meu irmão, mais do que vencedor. Seja uma pessoa que atua como um verdadeiro cristão, que atua como a palavra de Deus diz. Procure conhecer seus direitos. Procure reivindicar seus direitos. E procure declarar: eu sou mais do que vencedor. Doença, você não vai me vencer. Câncer, você não vai me vencer. Depressão, você não vai me vencer. Ansiedade, você não vai me vencer. Ou maldade, você não vai me vencer, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. A nossa redenção é real. Somos território liberto. A escravidão sobre nossa vida terminou. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores. A nossa posição. Qual é a nossa posição a partir de agora? Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Dizer da boca para fora que em todas as coisas somos mais que vencedores e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada adianta. Ao contrário, seremos chamados de mentirosos. Misericórdia. Não adianta você só dizer de boca para fora se você não agir como está na palavra de Deus, como está escrito na Bíblia. E aí ele diz assim: tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra. E declare-se mais que vencedor em todas as coisas. Use os seus direitos. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo. Tudo depende de você. Não deixe mais o diabo lhe enganar. Agora é a sua hora. Seja para a glória de Deus mais que vencedor. Assuma sua posição no mundo espiritual. E aí? Assuma sua posição no mundo espiritual. Como nós, irmãos, podemos vencer se é algo espiritual, se nós não conhecermos, irmãos, e não tivermos no nosso coração conhecido a palavra de Deus e os nossos direitos. Então o mundo espiritual vai continuar agindo. A palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, se a palavra de Deus diz, nós somos, mas nós precisamos agir conforme a palavra de Deus diz. Você não vai ser um vencedor vivendo no pecado. A palavra de Deus diz que aquele que se prostitui, ele chega a pedir um bocado de pão, fica de esmola. A palavra de Deus diz que aquele que vive pecando, aquele que vive, ele ainda continua no mundo. Então é isso, irmão, para que você seja mais do que vencedor, você precisa tomar agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra. Precisa tomar a palavra do Senhor ao pé